eu convido você nesse momento, ó, respire fundo aí, feche os teus olhos, fala para o Espírito Santo: Senhor, manda embora da minha vida todo tipo de cansaço, sono, quer seja ele de cunho espiritual, físico. Fala assim: Espírito Santo, eu quero oferecer plenamente o meu espírito, alma, corpo, para mim receber o que o Senhor tem para mim nesta noite. E de fato esta é a nossa oração. Foi incrível, Jesus, maravilhoso esse tempo de louvor, de adoração, mas agora nós também queremos ouvir a Tua voz através das Escrituras. Espírito de Deus, é uma palavra simples, mas eu oro para que o Senhor me dê graça, sabedoria, para mim estar levando ela ao coração dos Seus filhos. Na verdade, Espírito, é só o Senhor que pode fazer esta obra, de vivificar a palavra no coração deles. Então faça isso, para que o Teu nome, Jesus, seja glorificado nesta noite em Cristo Jesus, amém? Então, conforme eu anunciei nos cultos de domingo, hoje eu quero compartilhar uma mensagem com o seguinte título: Pai perfeito, filhos perfeitos. Mas eu não vou falar da relação biológica entre um pai aqui, né, carnal, e um filho, não, você vai entender que é o nosso relacionamento de filhos para o pai, do pai para com o filho. Na verdade, nem tanto de relacionamento, mas é uma palavra de posicionamento para nós. Eu quero começar definindo corretamente aqui a palavra perfeito, porque muitas vezes essa palavrinha, ela é compreendida de forma equivocada, né, biblicamente falando, e isto acaba gerando culpa, condenação na vida de muitos cristãos, e de outro lado, no outro extremo também acaba causando legalismo, uma certa vaidade de pessoas que se acham muito perfeitas, né? Muito santas, melhores do que outras. Então vamos lá, começando aqui, definir a palavra perfeito. Etimologicamente falando, essa palavrinha perfeita, ela vem do latim perfectus, que significa completo, terminado, plenamente realizado, tá? Este é o sentido da palavra no nosso português, né? A etimologia da palavra vem do latim perfectus, que significa completo, terminado, plenamente realizado. Mas eu também quero dar uma olhadinha rapidamente, porque nós vamos ler várias escrituras, várias passagens, tanto no Velho como no Novo Testamento. Eu não sei se todos sabem, o Velho Testamento ele foi escrito em hebraico, parte em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Então é importante a gente também entender um pouquinho aqui a definição da palavra perfeito, por exemplo, no hebraico, que foi escrito o Velho Testamento. Então a palavrinha perfeito no hebraico é tamim, frequentemente traduzido, né? Perfeito, inteiro, completo ou sem defeito. Mas presta atenção, quando essa palavrinha tamim aqui, perfeito no hebraico, ela é aplicada a Deus no Velho Testamento, o tamim aqui, o perfeito, revela todas as obras de Deus como completas e realmente perfeitas, no sentido de ser sem erros, tá? Então todas as vezes que você lê a tua Bíblia no Antigo Testamento, você vê falando que Deus é perfeito, fala da perfeição no sentido literal da palavra, não há margem de erro, é de Deus que emana toda a perfeição. Mas no Velho Testamento nós temos também a palavrinha tamim aplicada ao homem, sempre apontando para um homem ou uma mulher, né, que tem uma vida diante de Deus reta, uma vida, um coração íntegro em relação ao relacionamento dessa pessoa para com Deus. É uma fé inteira, é uma fé sem divisão, tá? Então não fala de perfeição absoluta. Só para você entender um exemplo bíblico, Gênesis capítulo 6 versículo 9, fala assim sobre Noé: estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Mas a gente sabe que Noé, ele foi perfeito, mas não no sentido
pleno de perfeição moral absoluta, porque ele pecou, e a Bíblia registra, ele se embriagou com uma vinha que ele mesmo plantou, mas ele era um homem íntegro, era um homem que realmente não tinha um coração dividido, ele amava Deus, ele caminhava com Deus. No grego, porque nós vamos também ler algumas passagens no grego, a palavrinha perfeito, né, ela é a palavra grega para perfeito é teleios, né? Teleios, que traz uma conotação de completo, de maduro, alguém que alcançou o propósito. Essa é a palavrinha perfeito para o grego do Novo Testamento, o grego bíblico, né? Que é o grego mais comum. Agora, vamos ver um exemplo disso em Tiago, capítulo 1, versículo 4, olha só. Tenha, porém, a paciência, olha só, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais o que, igreja? Perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, olha aqui para mim, por favor. Então, a perfeição bíblica na vida cristã não é a ausência de falhas, de erros, mas sim a inteireza, a maturidade, o crescimento espiritual contínuo. Deus, Ele te chama, Ele me chama, Ele nos chamou para sermos melhores e mais completos a cada dia. Então, quando Deus Ele pede para você perfeição, Ele está dizendo, você tem que ser hoje melhor do que você foi ontem, você tem que ser amanhã melhor do que você foi hoje. Agora, a perfeição, gente, sempre foi uma exigência de Deus para aqueles que o Papai do Céu chama. E é isso que eu quero tratar com você, e a gente vai encerrar aprendendo junto como a gente pode caminhar nessa perfeição. Mas desde Gênesis a Apocalipse, eu separei aqui pelo menos umas 6, 7 referências, aonde você vai acompanhar comigo que sempre quando Deus chamou alguém para caminhar com Ele nessa terra, ou um povo, Ele pediu o quê? Perfeição. Perfeição. Então vamos começar com Abraão, que é, né, o principal patriarca, o nosso pai da fé. Gênesis 17, versículo 1. Olha o que Deus fala para Abraão. E aqui ele ainda era Abrão. Deus mudou o nome dele nesse contexto. Depois você lê na tua casa. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser o quê? Ser perfeito. Então, isso é incrível. Antes do cumprimento pleno, completo, da maior promessa na vida de Abrão, a promessa que depois vai mudar o nome dele, Deus chama Abraão e fala: você vai ter que andar comigo e ser o quê? Perfeito. Você vai ter que viver em integridade. O seu coração ele vai ter que ser voltado só para mim. Aí mais adiante, nós temos a descendência de Abraão entrando no Egito, ficando ali mais de 400 anos como escravos, e depois o Senhor, através de Moisés, tira este povo do Egito, e lá no deserto, Deus começa a tirar as impurezas, os deuses, a idolatria que estava no coração daquele povo, e Ele também faz a mesma exigência. Deuteronômio 18, 13. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Então Deus exige do seu povo uma vida inteira, uma vida sem mistura, uma vida sem divisão de coração, íntegra, completa. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Essa foi a exigência de Deus para o povo dele do Velho Testamento, para todos eles. E aí agora a gente entra no Novo Testamento, onde Jesus, o Filho de Deus, vai se manifestar, e Ele vai começar a pregar, e Ele precisa levantar discípulos. E já no capítulo 5, no grande sermão da montanha, no versículo 48, Jesus então, ele declara essas palavras registradas aqui por Mateus: sede vós, pois, o que, igreja?
perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Então, olha aqui para mim, por favor. Jesus, Ele não está exigindo impecabilidade deste povo. Jesus não está exigindo a perfeição absoluta dos seus discípulos, mas Ele está exigindo uma maturidade espiritual, tendo o Pai como referência. Ele está dizendo: vocês têm que ser perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. E é interessante que o próprio Jesus também, em Lucas 6, no versículo 40, ele disse assim, olha que interessante: o discípulo não é superior ao mestre, mas todo o que for o que, igreja? Perfeito, completo, será como seu mestre. Quantos aqui querem ser como o nosso mestre Jesus? Você precisa andar em perfeição, buscar perfeição na sua vida. Agora, o apóstolo Paulo, ele vai então agora escrever para as igrejas, principalmente as gentílicas, aquelas que iam se convertendo de outras nações. E olha o que ele escreve em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede o que, igreja? Perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Agora, eu não sei se você notou, o apóstolo Paulo aqui, ele está correlacionando perfeição à unidade, à maturidade, ao avanço espiritual. Ele diz: sede perfeitos, sede consolados, olha só, sede de um mesmo parecer, vivam em paz. Ou seja, vocês precisam crescer, precisam viver em comunhão, em humildade, para de picuinhas. É o que Paulo, eu estou parafraseando, ele está ensinando aqui. Vamos ser perfeitos, vamos caminhar, vamos buscar a perfeição, a maturidade, vamos desenvolver o caráter de Cristo em nós. Agora, Paulo, se referindo à igreja de Jesus aqui na terra, essa referência é incrível. Filipenses 3, versículo 14 e 15, olha o que ele escreveu. Ele está falando aqui sobre a nossa caminhada na fé, o crescimento espiritual, e ele diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 15: por isso, todos quantos já somos o quê? Quantos aqui já receberam Jesus? Então você é perfeito em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Então, perfeitos aqui não são os que, ou perfeito aqui, melhor dizendo, são os que já entenderam o alvo e decidiram caminhar, prosseguir, crescer, ser maduro. Sabe aquela expressão que Paulo ele usa lá para os Gálatas? Gálatas capítulo 4, versículo 19, quando ele fala assim para os Gálatas: filhinhos, por quem de novo eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. É o que Paulo está dizendo. Nós precisamos buscar isto, queridos irmãos, em nossas vidas. Cristo precisa ser completamente formado em nós, para que nós possamos alcançar esta perfeição, não no sentido absoluto de santidade, de moral, mas de crescimento. Sabe, porque hoje eu olho às vezes a igreja pós-moderna, gente que está 10, 15 anos na igreja, qualquer coisinha se dói, você tem que saber falar, e mesmo quando você fala com muito amor e carinho, a pessoa se chateia: não, eu vou mudar de igreja. Então a gente precisa tomar muito cuidado, a gente precisa buscar isto em Deus, essa perfeição, essa completude, é que Cristo, o Espírito dele nos enche e nos faz ser essas pessoas perfeitas, esses filhos perfeitos, que manifestam o caráter de Cristo, e que estamos dispostos a melhorar a cada manhã. Agora, rapidamente, a grande pergunta: como atingir esta perfeição bíblica? Como atingir essa perfeição bíblica? Eu coloquei aqui 3 pontos, somente 3 pontos. Pode ter mais, e tem,
mas é a porção que eu senti aqui quando eu orava no domingo. Como atingir essa perfeição bíblica, de ser completo, de não ter um coração dividido, de eu crescer a cada dia em Cristo? Primeiro, não se conformar com desculpas. Você quer ser perfeito, como a Bíblia, como Deus exige que sejamos? Não se conforme com desculpa, porque é o que mais a gente ouve na igreja, desculpas, tipo assim, mas a minha carne é fraca. Aí a pessoa ainda usa a Bíblia para justificar, interpretando errado. Mas Jesus falou que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A minha carne é fraca. E aí a gente deveria pensar assim, não, peraí, se a minha carne é fraca e ela está me vencendo, significa dizer que eu estou alimentando mais a carne do que o meu espírito. Simples assim. Ela deveria estar morta, não só fraca, ela deveria estar morta. Mas se eu uso a minha carne como desculpa para não buscar ser perfeito, ser melhor, eu estou dizendo, a minha carne comanda ainda a minha vida. Ela não é fraca, na verdade ela é forte. Outro tipo de desculpa, esse é meu jeito. Eu não mudo porque esse é o meu jeito. Mas a Bíblia não diz que você tem que ser do seu jeito, você tem que ser do jeito de Jesus. Eu tenho que ser parecido com Jesus. Desculpa, é por isso que muitas vezes a gente não alcança a perfeição bíblica. Outra desculpa, mas todo mundo peca, não é isso? É quem não peca? Sim, todos nós pecamos, mas isso não é desculpa para a gente justificar os nossos fracassos, os nossos erros. Muito pelo contrário, a gente deveria dizer, Senhor, eu não sou essa pessoa, eu pequei, eu errei, eu assumo, a culpa não foi da esposa, não foi do pastor, não foi do governo, o problema sou eu, mas eu quero melhorar, eu quero ser perfeito como o Pai é perfeito. Mas as pessoas, elas dão um monte de desculpa. Outra desculpa, mas ninguém é perfeito. Já viu falando, você vai às vezes falar com um líder, por isso que eu ia pregar essa palavra para no Tadel, e a gente fala com todo respeito, amor e carinho, poxa, mas ninguém é perfeito, eu faço tantas outras coisas, agora só porque eu errei aqui, ninguém é perfeito. Não é melhor a gente falar, realmente eu falei, e eu não quero ser assim, muito obrigado. Como irmão, a gente fez uma reunião ontem, falou, pastor, está certo, obrigado por ter falado, porque a gente precisa melhorar mesmo. Por quê? Gente perfeita, gente que está entendendo o que é alcançar essa perfeição bíblica. Mas para que você alcance essa perfeição, você não pode se conformar com desculpas. Eu me lembro, hoje graças a Deus não acontece, mas isso era meio de praxe, né? No processo de conversão. Às vezes eu falhava, minha esposa falava, eu não entendo, por que você ora tanto, e você daqui a pouco está pecando? Eu falei, justamente por isso que eu oro, porque eu sou um pecador, e eu não estou falando para você que eu não vou errar mais, mas eu quero ser melhor a cada dia. Então, a gente não pode dar desculpa para os nossos pecados. Se você quer alcançar a perfeição bíblica, você precisa realmente se posicionar e falar, Deus, eu não sou assim. Agora, olha Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo. Mas eu poderia colocar, não se conforme com a tua carne, sabe? Não se conforme com a tua humanidade, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora veja bem, não é só não se conformar com este mundo. Se você quer viver a boa, perfeita vontade de Deus na sua vida, você precisa transformar, renovando a sua mente, o teu entendimento. E aí, meu irmão, você tem que ler palavras, você tem que estudar a Bíblia, vai fazer ITA, crente, 10, 15 anos na igreja, você fala, abra em Apocalipse, ele está lá no começo da Bíblia. Como que um cristão deste, ele vai alcançar a perfeição bíblica, de se desenvolver, de ser completo? Então você quer atingir essa perfeição, de ser maduro, de ser completo em Cristo, está aqui. Não se conforme com desculpas. Um segundo ponto importante, para você que queira atingir essa perfeição na sua vida, precisamos buscar e desejar essa perfeição. Isso é óbvio, porque você não vai melhorar a sua vida se você não busca, se você não deseja isto. E é algo que eu ensino há muito tempo aqui, eu já falei hoje e estou repetindo. Você não pode ser amanhã o mesmo que você foi hoje, você precisa melhorar. Você fala, Deus, que ótimo, meu dia foi maravilhoso, mas eu quero ser melhor, eu posso ser melhor,
Porque se você quer atingir perfeição bíblica, você precisa desejar, buscar. Mateus capítulo 5, versículo 6, Jesus disse: bem-aventurados os que têm o quê? Fome e sede de justiça. Por quê? Porque eles serão o quê? Fartos. Mas quem é que vai ser farto? Aquele que busca, aquele que tem fome, aquele que tem sede, aquele que realmente quer mudança. Em Hebreus capítulo 6, no versículo 1, a parte A, diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até o quê? Até a perfeição. Irmãos, olha aqui para mim, por favor. Ninguém cresce, ninguém se desenvolve espiritualmente por acaso, é por decisão. Você precisa decidir e perseverar, dizer: eu quero ser melhor, com a ajuda do Espírito Santo, eu quero ser um cristão melhor, um filho melhor, um pai melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor. É desejando, buscando. E um terceiro ponto importante para você que queira buscar essa perfeição bíblica, e que o Pai exige isto de nós: se aproprie da obra de Cristo Jesus na cruz por você. Porque na força do teu braço, na força do meu braço, nós não vamos conseguir. Agora, olha o que está escrito assim, aqui em Colossenses, capítulo de número 2, versículo 9 e 10. Igreja, eu oro em nome de Jesus, para que o Espírito Santo dê a você a revelação desta palavra, que você vai acompanhar aqui no telão. Olha o que Paulo está escrevendo para a igreja: porque nele, em Jesus, porque em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém? Agora, olha só: e estáis perfeitos. Quantos estão aqui em Cristo Jesus? Então você está perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Você é membro do corpo de Cristo, você precisa se posicionar. Ao invés de eu dar desculpa para os meus pecados, para os meus erros, para as minhas fraquezas, eu preciso me posicionar e dizer: Pai, o Cristo Jesus que eu sirvo, o meu Senhor, o cabeça, Ele é perfeito, e eu sou membro desse corpo, eu tomo posse dessa perfeição, eu vou caminhar para a perfeição, eu quero ser melhor a cada dia, em tudo, na família, no trabalho, na igreja, no ministério, na recreação, eu quero ser melhor. Hebreus 10, versículo 14, porque com uma só oblação, ou uma só oferta, olha só, Jesus aperfeiçoou para sempre os que são o quê? Santificados. Olha aqui para mim, isto é incrível. Eu não estou forjando nenhuma interpretação bíblica, mas do ponto de vista divino, em Cristo Jesus, você já é santo e perfeito, porque está escrito aqui, porque por uma só oferta, Jesus aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. É uma questão de você se apropriar, de você falar: não, Senhor, o teu Espírito está em mim, eu quero excelência para a minha vida, eu quero ser melhor, eu quero a cada dia buscar algo melhor na minha vida, em tudo que eu faço, em tudo que eu sou. 1 Coríntios 1,30, mas vós, igreja, sois dele, e olha só, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Uau! Paulo está dizendo aqui, está nos ensinando, escrevendo para a igreja que em Jesus Cristo, Papai do céu, está escrito aqui que Deus, por meio de Jesus Cristo, olha só, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, Jesus foi feito por nós, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Você pode dizer assim comigo: a sabedoria, a justiça, a santificação, a redenção, a perfeição de Jesus está sobre a minha vida, aleluia. Por isso que a Bíblia, pode aplaudir, se você entendeu, pode aplaudir. É por isso que a Bíblia nos ensina, 1 Coríntios 2,
versículo 16, que nós temos a mente de... Você já declarou alguma vez? Mas eu sou tão ruim de memória, eu não consigo decorar nada, minha mente é ruim, minha mente é fraca. Você está falando totalmente contrário do que Deus fala a teu respeito. Você tem a mente de Cristo. Tem gente que chega a declarar: eu sou burro. Não fala isso não, meu irmão, você é imagem e semelhança de Deus. Paulo escreve aos Coríntios que os que se unem com Cristo Jesus é um espírito com Ele, é o mesmo espírito. Isto é incrível, e estáis perfeitos nele. Agora, assim como não devemos nos conformar com as desculpas, queridos irmãos, também não devemos viver debaixo de culpa e de condenação, porque este não é o propósito da palavra. Pastor, como que eu sou miserável, eu sou fraco, poxa vida, olha, não, precisamos caminhar de acordo com o que já alcançamos. Eu não sou perfeito assim como você é, e essa não é a questão. Nós já aprendemos o sentido literal bíblico da palavra, mas a questão é a gente não se condenar pelas nossas fraquezas. Eu sempre falo isso para minha esposa: não importa o pecado que eu cometo, eu confesso para Jesus e falo: eu não sou essa pessoa, eu não sou isso, eu abomino isso que eu fiz, e vamos para frente, eu não vou ficar me condenando, Em Filipenses 3,16, Paulo disse, falando sobre a perfeição: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Ou eu tenho que andar de acordo com o que eu já alcancei. Eu sou grato a Deus, da onde Ele me tirou, agora para onde Ele me trouxe, no mundo espiritual, de perfeição, de progresso, de evolução. Glória a Deus. Mas amanhã eu preciso ser melhor, eu não posso me conformar, porque Deus, Ele não cobra o que ainda não alcançamos, mas Ele exige, conforme nós lemos, fidelidade, e principalmente ao nível de revelação que nós recebemos. Porque o problema não é o cristão chegar hoje na igreja e ter um monte de erro, de falhas que ele vai trazer do mundo. É normal. A salvação é uma experiência pontual. Ele recebeu Jesus, o Espírito foi vivificado, amém. Mas a santificação é um processo. Você entende? A perfeição, a santificação é um processo. Agora, o que não dá é para a gente ver dentro da igreja pessoas que estão há 5, 10 anos trabalhando na liderança, e as pessoas, elas não se desenvolvem. Já teve um nível de revelação imenso, já recebeu um monte de palavras, mas continua como uma criança, espiritualmente falando. Lucas 12, versículo 48, a gente usa muito essa palavra aqui nos T10, quando a gente fala para líderes, porque a qualquer que muito for dado, muito lhe será exigido. Agora olha aqui para mim, já estou terminando, tem 2 minutos só. Porque qualquer que muito for dado, muito lhe será exigido, disse o Senhor Jesus. Agora, isto não se aplica somente nas responsabilidades ministeriais. É por isso que eu não assumo nada na igreja, porque eu sei, eu tenho temor a Deus, eu sei que se eu assumir muitas coisas na igreja, vai me exigir mais. Eu sou temor, eu sou muito santo. Mas você está equivocado, porque isso também se aplica no tempo que você está dentro de uma igreja recebendo revelação, iluminação da palavra de Deus. Quanto mais é dado, mais é exigido. É por isso, queridos irmãos, que cada um de nós vamos ser julgados também pelo nível de revelação que nós já recebemos. Por isso que é indesculpável a gente 5, 10, 15 anos dentro de uma igreja dando desculpa: eu sou fraco, por isso que eu tomo uma cerveja. Eu sou fraco, por isso que eu tenho esse jeito grosso. Eu sou fraco, por isso que eu trato minha esposa desse jeito. Eu sou fraco. Quantos anos você está dentro de uma igreja? Você já não deveria ser uma pessoa mais parecida com Jesus? Temos um Pai perfeito, e Ele quer gerar filhos perfeitos para a maturidade. Gente, perfeição bíblica é um processo diário, sustentado pela graça de Deus nas nossas vidas, mas não podemos dar desculpas. Não buscamos perfeição para sermos aceitos por Deus, buscamos perfeição porque nós já fomos aceitos por Ele, e nós precisamos agora manifestar o caráter de Jesus em nós. Então, só terminando aqui, Efésios 4,13,
até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao que, gente? A homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então que o nosso alvo seja realmente andar na presença do Pai, crescer, se desenvolver, buscar uma maturidade espiritual, refletir o caráter perfeito de Jesus em nós. A propósito, Efésios 5:1, o que está escrito? Efésios 5:1, projeta aí para nós, por favor. O que está escrito? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Pai perfeito, filhos perfeitos. Coloque-se de pé, por favor.